já anunciamos há dias, portanto, eu sem mais delongas, eu vou saudar os meus convidados. Começo por saudar Mário Aragão, que é membro do comitê do MPLA em Luanda e coordenador adjunto do grupo temático de combate político do comitê de especialidade do MPLA. Boa tarde, bem-vindo uma vez mais. Boa tarde, mas eu tenho visto as pessoas chamarem MPLA. O MPLA, penso eu que não é uma denominação do meu partido. O meu partido é MPLA. Portanto, eu sou de facto isto que o doutor explamou, mas do partido MPLA em Angola. Sim, senhor. Okay. Muito obrigado pela correção. Em substituição de Tavares Mbula, temos Magalhães de Brito, que é secretário provincial para a Organização e Gestão de Pessoal e Quadro da UNITA em Luanda, ou da Jura em Luanda, sei que está correto. Muito boa tarde uma vez mais e agradeço por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Boa tarde, Paulino. Boa tarde ao meu colega de painel, Mário Aragão. Boa tarde ao Severino e boa tarde extensivo também às pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Muito bem. E boa tarde a si também. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Já sabe que tu podes recorrer à nossa página do Facebook para convidar os seus amigos a nos seguirem. É importante porque assim vamos crescer. Convido também o seu amigo para poder acompanhar esta edição 34ª do seu podcast de Juventude Avante. Eu vou mesmo começar por apresentar os temas que selecionamos para a análise desta semana. Já sabe que todos os sábados fazemos análise dos principais assuntos que marcaram a semana. O primeiro ponto, o Presidente da República diz que mais de 11 milhões de angolanos beneficiam dos serviços da internet fornecidos pela Angosat 1 e 2. A segunda, Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, admite haver 2 mil trabalhadores a mais na Sonangol. O terceiro ponto, o Executivo propõe pena de 10 a 25 anos de prisão para vandalismo de infraestruturas. O quarto ponto, ativistas acusam MPLA de destruir ativismo em Angola. O quinto e último, congoleses pedem afastamento do Presidente da República na mediação de conflito com o Ruanda. Sem mais delongas, eu começo mesmo por a introduzir ou a resumir o primeiro ponto. O presidente João Lourenço afirmou na quinta-feira 13, na abertura da quarta edição da Angotic 2024, que Angola possui aproximadamente 11.250.250 usuários da internet, resultado do investimento realizado pelo governo e instituições privadas no setor de tecnologia e telecomunicações. Eu passo para ouvir o comentário do Magalhães de Brito sobre este primeiro ponto. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Dizer que a questão que nos coloca agora, não é? Essa primeira questão que temos que abordar, tem a ver com o direito à informação no seu sentido geral, não é? Fazendo um enquadramento. E o direito à informação é um direito de natureza constitucional, é um direito que é garantido a todos os cidadãos e, portanto, o direito de ser informado, de informar e de ser informado é um direito que nos tempos modernos estendeu-se até a informação tecnológica ou digital. Portanto, eu não tenho muita certeza sobre os números apresentados pelo Presidente da República, não é verdade? Porque, primeiro, porque nós temos uma população maioritariamente pobre, não é? O Presidente fala de 11 milhões de angolanos que beneficiam da internet vindo do Angosat hoje, em Angola. Primeiro, é consensual, e nós temos ouvido essas informações, temos ouvido e visto informações a rolar, de que muitos angolanos não acreditam na existência do Angosat 2, número 1. Isso por quê? Porque depois do que aconteceu com o Angosat 2, não é? Os angolanos perderam credibilidade na existência do próprio Angosat 2. Mas pronto, partindo do pressuposto de que existe o Angosat 2, não é? Vamos querer dizer de que efetivamente o tempo percorrido desde o lançamento desse satélite, não é, para a órbita até agora,
não acredito que esse produto tenha atingido 11 milhões de angolanos. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma população maioritariamente pobre, sem capacidade financeira para adquirir um telemóvel, não é verdade? Que lhe permita ter acesso à internet. E, obviamente, se não tem capacidade de adquirir um telemóvel que lhe permita ter acesso à internet, não tem também capacidade de obter um computador ou um laptop que lhe permita ter acesso à internet. Portanto, é duvidoso um dado que vem, não é? Com todo o respeito que eu tenho pelo titular do Poder Executivo, de que 11 milhões beneficiam da internet vindo do AngoSat 1 e 2. O número é inferior? É muito superior. É superior? É muito superior. Muito porque, se vamos a ver, nas declarações do diretor, parece que é o diretor nacional desses serviços, ele até elencou as províncias, não é, que se beneficiam de forma direta, o ministro, estou aqui a me referir ao ministro, de forma direta desse serviço. Portanto, e nessa altura estava a província de Luanda, é uma das províncias que ainda parece que de forma direta não beneficia desse serviço. Portanto, vir nos dizer que são 11 milhões de angolanos que já beneficiam dos serviços do AngoSat 2, bem, é um dado que para mim parece ser bastante elevado, tendo em conta o impacto que o próprio AngoSat 2 tem estado a criar, quer seja, no uso, não é, das tecnologias da informação e como no próprio benefício à internet, como foi dito. Agora, há que ter em conta, se os serviços do AngoSat abrangeram os 11 milhões, não é, de angolanos, como o presidente fez crer, muito não bem. É? Quais são os benefícios, qual é o impacto de forma direta na vida dos angolanos? Os benefícios lá mais para frente vamos olhar, mas é o primeiro comentário que faz sobre o assunto. Eu passo muito rapidamente para o Mário Aragão. O Magalhães de Brito diz que este número não corresponde, não satisfaz verdadeiramente aquilo que é o desejo dos angolanos. Qual é o seu primeiro comentário face a este ponto que nós estamos aqui a abordar? Obrigado. Portanto, penso que o desejo dos angolanos é que todos, não é, pudessem beneficiar de forma gratuita aquilo que é a internet. Mas nós sabemos que a internet tem um custo muito elevado. O Estado tudo está a fazer para que as zonas recônditas da Angola, estamos aí a falar de Rivungo, Matala, Nauíla, Bucuzau, em Cabinda, essas zonas, de facto, já há internet com o nosso AngoSat 2 que entrou em órbita o ano passado. Penso eu que o meu amigo Magalhães tem noção e tem domínio que, de facto, o nosso AngoSat 2 já entrou em órbita. De facto, o primeiro AngoSat foi aquele que trouxe a tristeza em todos os angolanos. A tristeza de todos os angolanos. Foi um investimento dado pelo Estado angolano, foi um investimento que retirou-se dinheiro do nosso orçamento geral do Estado, mas infelizmente nós sabemos que ao lançar um satélite não é a mesma forma de lançarmos um balão para o ar. Portanto, o que o Presidente da República, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, quando da atividade do MINTIC, falava e atirava esse número. Portanto, eu penso que o Presidente da República tem os dados de Estado, tem a base legal para então falar que, de facto, são essas pessoas que estão a beneficiar. Agora, era importante que subisse o número de cidadãos para poder beneficiar. Agora, não é de todo verdade, quando o meu companheiro de debate dizia que muitos angolanos não acreditam no AngoSat 2. Não é verdade. Nós em Luanda, a internet já não é aquele problema que nós tínhamos antigamente. Já não é um problema. Nós temos que ser coerentes com os dados, temos que ser coerentes com as ações. Há pouco tempo mesmo, houve uma ligação por via mar, a ligação do cabo ultramarina, que saiu do Brasil para Angola. Portanto, são essas ligações que
está a facilitar aquilo que é a comunicação social, a comunicação que pode ser por telefone e outras comunicações. Estou a falar, relativamente a este cabo ultramarino, estou a falar normalmente aquilo que é da área da comunicação da Unitel. Portanto, nós temos que ser coerentes e, de facto, nós precisamos, Angola precisa ligar a internet para todo o canto do país. Agora, que é um trabalho que o Executivo angolano tem estado a fazer da melhor forma possível, que é um trabalho que a internet em algumas zonas do país é gratuito, é só vermos aquilo que tem feito o senhor ministro Mário Oliveira, tem estado a levar aquilo que é o projeto da Angotic. Se nós vermos o escopo desse projeto, é levar a internet gratuita nas comunidades mais recônditas. E para aquele cidadão que tem menos poder financeiro. E o Magalhães levantou uma questão muito importante. É verdade, sim, que a internet não pode ser dada só ao Mário, ao Magalhães, é que os companheiros que têm uma vida financeira minimamente aceitável. Agora, o Estado está a levar para aquele cidadão que também não tem condições econômicas. Seguinte que eu iria colocar. Há um estudo. Desculpa, Paulino. Há um estudo que foi feito nas preliminares das eleições de 2022 que indicava que os 11 milhões de angolanos que consumiam, ou seja, que indicava que apenas 11 milhões de angolanos consumiam os serviços da internet. Mas agora, o presidente vem com este número. Mas, Mário, agora eu gostaria de fazer uma pergunta. Acredita que, efetivamente, 11 milhões de angolanos já beneficiam da internet proveniente do AngoSat 2? Eu penso que eu penso que o Magalhães, para podermos refletir com alguma profundidade. Magalhães, eu penso que o meu amigo Magalhães está a tirar. Não, como está a tirar mesmo o lugar do moderador, então eu vou lhe responder. Como está a tirar o lugar do moderador, eu vou lhe responder. Não, deixa que ele responda. Tirou o lugar do Não, eu estava no uso da palavra. Mas fez uma pergunta, né? E tirou o lugar do moderador. Vai responder. Okay. Portanto, o Mário chama aqui a questão da coerência. E eu fui coerente em dizer de que não temos 11 milhões de angolanos a beneficiar da internet do AngoSat. Magalhães, o seu microfone isso está bem posicionado. Posicione-se um pouco mais a boca. Ok. Muito bem. Pensamos que assim está correto. O Severino está a orientar-nos. Ok. Está correto assim. Portanto, eu ia dizendo, Mário, de que se formos a ser coerentes, nós não temos 11 milhões de angolanos a beneficiar da internet do AngoSat 2. Ponto 1. Acho que o presidente mentiu ao apresentar este número. O presidente tem os dados que lhe são fornecidos. Agora, o presidente pode não ter mentido, mas quem forneceu esses dados ao presidente mentiu. Porque nós, a olhos nus, ainda que eu não esteja dentro do aparelho do Estado ou ligado ao Ministério das Telecomunicações e Tecnologia de Informação, é duvidoso um dado de 11 milhões de angolanos que se beneficiam, não é, de internet vindo do AngoSat 2. Porque até o próprio ministro, são duas empresas que estão a fazer a redistribuição dos serviços do AngoSat 2 para os municípios, para as localidades longínquas. Até o próprio ministro, não é, como o Mário já fez referência, indicou, ou seja, citou as localidades que estavam a beneficiar desse serviço. E veja que nessas localidades, e vou lhe ser sincero, nessas localidades, nem 50% dos moradores dessa localidade usufruem dos serviços. Primeiro é que não usufruem, segundo é que não têm acesso à internet por causa das necessidades que eles têm de adquirir um smartphone para fazer o uso da internet. Eu vou fazer uma questão e é para os dois. Acha que o nível de vida hoje dos cidadãos pode apontar mais ou menos quanto em termos numéricos de população usam as redes sociais? O Magalhães aponta que pouca gente tem capacidade de comprar um smartphone. Acha que em função disso podemos aqui deduzir ou indicar um número aproximado que defina concretamente as pessoas? Não, Magalhães, permita-me aqui, e vou ser telegráfico. É preciso nós não olharmos da forma que o Magalhães está a olhar. Nós não podemos ver Angola numa caixa. Muito bem. Nós temos que tirar Angola da caixa, da forma como o Magalhães quer meter Angola na caixa e analisar Angola na caixa. Quando o Presidente da República fala em 11 mil milhões, nós temos deixa-me terminar, não, Magalhães. 11 milhões. 11 milhões, obrigado. 11 milhões, obrigado, 11 milhões.
quando o Presidente traz esse número, é porque, de facto, houve um trabalho feito do Ministério que, de facto, fez com que o Presidente apontasse este resultado. Mentiram, Presidente. Não, deixa-me terminar. Apontasse esse resultado. E quando estamos a falar de internet, é preciso dizer que não é só para o uso do telefone. A internet não é só para o uso do telefone. Estamos a falar para rádios, estamos a falar para sinais de televisão. Então, a internet, meu amigo Magalhães, vai englobar todo esse campo. E acredito que o Magalhães sabe disso. Hoje em dia... Há uma única rádio... Deixa-me terminar. Há uma única rádio... Deixa-me terminar. Hoje em dia... Só há uma rádio... Sim, diga. Só há uma rádio a nível nacional que abrange todo o território nacional, que é a Rádio Nacional de Angola. Número 1. Número 2. Ninguém tem capacidade econômica para suportar, não é, as emissões da Rádio Nacional de Angola por via internet a nível nacional. Nem todos têm essa capacidade. O Mário tem que ter em conta. Você entende que temos que ver Angola fora da caixa. A caixa Magalhães. É essa que eu estou a te apresentar. Está bem, meu amigo Magalhães. Era só para te fazer lembrar, porque as rádios que te referes que fazem, que emitem a nível da internet, não tem problema, estão sediadas na província de Luanda. Tem problema em ser democrata? E a província de Luanda... Magalhães não tem problema em ser democrata. Não tenho problema. Acredito que está a ter esse problema em ser democrata. E as rádios a que fazem referência, que fazem emissão por via internet, estão todas sediadas na província de Luanda. Era só isso. Muito bem. Para terminar mesmo, penso eu que a Rádio Nacional de Angola está bem servida a nível nacional. Rádio Nacional de Angola está bem servida a nível nacional. Agora, se as outras rádios privadas não têm condições para abranger todo o país, isto não tem nada a ver com o Estado. O que o Estado deve fazer é criar as condições estão aqui, são essas ferramentas, é a internet, que as rádios que queiram abranger a nível nacional possam o fazer. Agora, quando o colega diz que o setor social das famílias que faz com que não terem internet, eu penso que, em termos de saldos, em termos de tecnologia, eu penso que Angola saiu do 0 aos 60. Hoje em dia já se compra saldo de 100 kwanzas. Hoje em dia já se faz um plano de 200 kwanzas. Agora, o que nós devemos aqui pedir é que, de facto, o Estado deve dar a garantia da internet grátis para aquelas pessoas que não têm essa condição. Internet grátis. Daí que o projeto do Angosat, Angotic, do Mintic, passou aqui a redundância, está a levar nessas comunidades que há famílias, infelizmente, que não têm condições financeiras para adquirir os tais saldos. Muito bem. Para falar de saldo, também não há o produto do próprio saldo para se vender. Então, são questões que nós devemos discutir e penso eu que o seu ministro da tecnologia está a trabalhar bem, está a fazer o seu papel, está a levar a internet. Muito Agora, bem. É preciso nós acreditarmos nos números que nos são dados pelo governo angolano. Muito bem. Eu queria, para encerrar este ponto, falou-se aqui um pouco assim, telegraficamente, sobre os benefícios que a internet está a dar para o país. Podemos aqui enumerar outros para a nossa audiência que nos acompanha? Quais outros benefícios que podemos aqui enumerar? Será que o setor da saúde tem usado, tem aproveitado ou usado a internet para melhorar os serviços de atendimento, enfim? Claro, quando se fala... Magalhães, desculpa. Antes de responder a tua questão, nós em Angola hoje ainda temos regiões do nosso país em que para fazer um telefonema tu tens que subir a uma árvore, tens que subir a uma elevação e tudo mais, que é para poderes te comunicar ou para poder alcançar a rede por via da fibra óptica da Unitel. Se temos essa dificuldade, não é? Eu gostava de voltar a lembrar ao Mário de que não é possível que tenhamos 11 milhões de angolanos, dos 30 milhões de cidadãos angolanos a beneficiar desse serviço. Relativamente à questão que coloca, o setor das tecnologias das telecomunicações e tecnologia de informação, maiormente os serviços da internet, hoje, são transversais a todas as áreas do saber. Ou seja, os hospitais, as escolas e todas as outras instituições, obviamente que devem beneficiar desses serviços. Se ainda não beneficiam, deveriam beneficiar. Por que deveriam beneficiar? Porque hoje é improdutivo, não é,
uma direção de uma escola, por exemplo, trabalhar sem a existência da internet. Porque quer fazer uma comunicação rápida, não é? Quer mandar um e-mail, quer mandar um documento e tudo mais, tem que ter esses serviços assim disponíveis. E eu penso que nessa altura, tirando os serviços da internet móvel que a Angosat provavelmente tem estado a proporcionar, me parece que as instituições do Estado, nessa perspectiva, ainda não estão a beneficiar desse serviço. Muito bem. Mas seria bom que beneficiassem. Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O que veio à tona do ministro... Isso não é verdade. O que veio à tona do ministro é que estão a ser montados, não é, instrumentos que facilitem o acesso da internet grátis. Muito bem. E não disse em nenhum momento de que a internet está a ser fornecida, não é, de forma direta para a subvenção desses outros serviços para além da internet. Mário, para encerrar esse ponto. Sim, para encerrar mesmo. Não é de todo verdade quando o Magalhães diz que as instituições angolanas não estão a usar ainda a internet. Diga-me lá uma instituição que esteja a beneficiar da internet do Angosat 2. Eu vou lhe dizer agora mesmo. Mas o setor da saúde. Não, vou lhe dizer. O setor da saúde, dito pela senhora ministra da Saúde. Agora o setor da saúde vão passar a fazer a cirurgia robótica. Vão passar a fazer. Deixa-me terminar. Não estão a fazer. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Sabe o que é cirurgia robótica? Não sabe. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Tão modernizado como hoje. Não está a ser democrata. Não está a ser democrata. Não está a ser democrata, Magalhães. Não é? Sim. Mas o Magalhães não me deixa falar. Não está a ser democrata. Não é? Estava a falar que o setor da saúde vai agora entrar na cirurgia robótica. O que é a cirurgia robótica? É uma cirurgia que vai se fazer de modo a laser, mas essa cirurgia é ajudada pela internet. É uma cirurgia que vai dar aos pacientes a perca de menos sangue, não é? Então, e Angola deve já entrar nesse mecanismo. Outros países já começaram a fazer. Agora, em outros setores usa-se a internet. Não é possível o setor de energia e águas mesmo não termos a internet. Não é possível o setor petrolífero não usar a internet. Portanto, não é uma verdade. Mas não é a internet do Angosat 2. Não é uma verdade. Não é uma verdade. Não é uma verdade. Não é uma verdade. O Angosat 2. A internet normal do satélite que não é nosso. O Angosat 2. O Angosat 2. E o Mário sabe disso. O Angosat 2 coerente, já está. Não, é mesmo coerente. É mesmo coerente. O Angosat, o Angosat 2, o nosso Angosat já está a alimentar. Está há 2 anos. Foste tu quem disse. Mas já está a alimentar. Foi tu quem disse. Mas já está a alimentar o nosso país. O Angosat 2 já está a alimentar o nosso país. Já está a alimentar. Não creio. Há 2 anos que o meu amigo Magalhães esteja a fornecer serviços. O Ministério da Saúde fazer operações. O meu amigo Magalhães. Não, um amigo Magalhães não vai acreditar porque está numa posição de oposição, para a redundância. Não é? Não, Magalhães. Não, é preciso sermos coerentes. E não vamos fazer política em coisas sérias, Magalhães. Temos outras questões. Não vamos fazer política. E o meu amigo está a fazer política. Não vamos fazer política. Vamos avançar para algumas questões que colocaram e vocês têm mesmo de responder muito rapidamente. O Njala ativista escreveu: Carimbo Kwazaçu não tem rede, como as TPAs noticiaram, mentiram uma vez mais o povo. É a única questão. Não, temos mais uma outra questão sobre esse tema. Se o Angosat 2 é uma realidade, por que temos vários problemas nas redes de telecomunicações? Esta questão foi colocada pelo Gensta. Por quem? Pelo Gensta. São apenas 2 questões. Permita-me já responder aqui do problema nas telecomunicações. É sabido que o cabo ultramarino, que alimenta a maior parte, as únicas redes que nós temos em Angola, que é a Unitel e a Movicel, estava danificado. É sabido disso. Agora, os nossos cidadãos têm que estar informados. Agora, quando o outro companheiro aí dizia que numa das províncias não há rede, é preciso dizer que, de facto, há zonas que a rede é baixa.
Há zonas que, de facto, a rede é baixa. Mas é preciso também ressalvar que o ministro está a fazer de tudo para que essa zona seja elevada à qualidade da internet. Nós não estamos aqui a dizer que, de facto, em todo o território nacional temos internet. Não estamos aqui a dizer isso. Não estamos aqui a dizer isso. Mas nós estamos a dizer, nós estamos aqui a afirmar. Nós estamos aqui a afirmar. Magalhães, eu sei tudo que falo. Está gravado. Não, eu sei tudo que falo. Nós estamos aqui a afirmar, estamos aqui a afirmar que, de facto, a internet está a ser levado para aquelas zonas recônditas. E eu aqui apontei, Revungo, Bucuzal, Matala, está aí a internet. Muito bem. Está aí. Vamos avançar para o segundo ponto. Não sei se quer acrescer, porque tem a ver com alguns pontos que já falou. Não, acho que o Mário... nós que estamos ultrapassados. Acho que o Mário... acho que na abordagem do Mário está a haver uma certa desvirtualização daquilo que a questão que estamos a discutir. Muito bem. Nós estamos aqui a discutir a questão da internet fornecida por via satélite ANGSAT 2. E o Mário me traz aqui a questão do cabo submarino. Isso é absolutamente diferente. Nós já viemos beneficiando da internet do cabo submarino, de que ele faz referência, muito antes do ANGSAT 2 ter sido colocado em órbita. Permita-me terminar. Não, vai terminar mal. Vai terminar mal. Vai fazer confusão. Não, vai terminar mal. Eu quando trouxe a questão... terminar. Vais terminar mal, Magalhães. Não, vais terminar mal. Deixa-me lhe ajudar. Deixa-me lhe ajudar. Eu quando trouxe a questão... Eu quando trouxe a questão do cabo submarino, é pela pergunta... Não, é pela pergunta do ouvinte. É a pergunta do ouvinte, Magalhães. É a pergunta do ouvinte que dizia que a rede estava baixa ou está baixa. A rede esteve muito baixa, penso eu, há 2 meses atrás. Tínhamos grandes problemas de comunicação, penso, durante uma semana, porque o cabo estava danificado. E a Unitel fez sair um comunicado. É preciso estarmos atentos. Sim, mas agora, isso significa... podemos avançar com outro tempo. Podemos avançar. Pensamos que estamos esclarecidos. O ponto 2, Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás admite haver 2.000 trabalhadores a mais na Sonangol. Em declarações feitas no dia 12 de junho, o Ministro Diamantino Azevedo admitiu numa sessão da audição na Assembleia Nacional que a Sonangol tem trabalhadores em excesso e que esse é um problema que precisa ser resolvido. Eu começo com o Aragão para, de facto, entendermos como é que é possível o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás ter 2.000 trabalhadores a mais na Sonangol. Como é que entendemos esse ponto? Portanto, este é um problema antigo e o que se passa aqui, no meu ver, é a má qualidade dos contratos que a Sonangol foi firmando com algumas empresas privadas. Esses trabalhadores, esses companheiros angolanos que dizem ser funcionários da Sonangol, não me parece que sejam funcionários da Sonangol. São funcionários de empresas privadas que esses colaboravam com a Sonangol. Agora, para melhor persecução, para melhor análise do nosso podcast, deveriam nos trazer aqui o escopo dos contratos que a Sonangol foi fazendo com essas empresas. Daí, poderíamos dar razão a quem o tem, e poderíamos dar aqui, e provavelmente poderíamos sentir se de facto a Sonangol tem esses funcionários todos. Me parece que a Sonangol não tem esses funcionários todos. Mas, o que a Sonangol está a fazer é receber o ativo e o passivo das empresas que a própria Sonangol foi fazendo contratos. Sim, mas Aragão, este foi um posicionamento do ministro que o ministro admitiu e fez muito bem. Agora, o que deve ser feito é analisar o tipo de contrato que a Sonangol foi fazendo com as empresas de prestação de serviço. Porque muitos desses vieram como prestadores de serviços. Agora, não me parece que são funcionários da Sonangol. É muito aqui bem. A qualidade dos contratos. Muito bem. E penso eu que a Sonangol, como uma entidade do Estado, tem gabinete jurídico para analisar e ver se, de facto, em que meios foram feitos os contratos.
Muito bem. Eu pergunto para o Magalhães. O ministro diz que são 2.000 trabalhadores a mais. O setor do petróleo é vital para o nosso país. Acha que 2.000 é muito, é elevado? Estes que o ministro apresenta como sendo a mais? Bem, antes de responder de forma direta, eu gostava de dizer o seguinte. A Sonangol, de um tempo atrás, ou seja, desde que o pai querido, não sei, é assim que se chama o Joaquim Sebastião. O PCA da Sonangol, acho que é isso, né? Joaquim Sebastião, pai querido, não é? Uhum. Obrigado. Desde que ele foi conduzido à direção dessa petrolífera, ou da petrolífera, ele tem tentado levar a cabo uma reforma profunda da própria empresa. Quero acreditar que está a ser nesse processo em que está a se descobrir, não é, a existência de excesso de quadros dessa petrolífera, porque nós sabemos o que é que a petrolífera passou muito antes, não é, dessa fase. Agora, se o ministro trouxe à tona esse número e de forma pública, obviamente que o ministro tem um fundamento. E o fundamento é de que esses funcionários são efetivos, de acordo com a peça que eu li. São funcionários efetivos da petrolífera, não são funcionários de empresas fornecedoras de serviços, não. Os funcionários de empresas fornecedoras de serviços não são funcionários efetivos da Sonangol. Daí, Magalhães, deixa-me só terminar. Sim, vai já terminar. Uhum. Daí as manifestações que nós temos estado a ver de frente ao edifício da Sonangol. É preciso esclarecer os nossos ouvintes e telespectadores que quando estamos diante de uma empresa privada a prestar serviço numa outra empresa, quer pública ou uma outra empresa que seja privada, nós não vamos ter a qualidade de funcionários daquela empresa onde nós estamos a prestar serviço. Aqui está o problema da má qualidade do contrato. Não é? Está aqui. Posso avançar, Mário? Bem, concordo consigo de que os contratos devem ter alguma qualidade desejável, mas não quero que uma empresa como a Sonangol, não é, tenha o gabarito de celebrar contratos mal feitos, não é? Não é verdade? Então, eu estava a dizer de que se o ministro trouxe à tona esse número de funcionários em excesso na empresa, na petrolífera, é porque houve um trabalho de profundidade anterior. E eu estava a dizer também de que esses funcionários em excesso não são funcionários das empresas prestadoras de serviços, até porque esses funcionários das empresas prestadoras de serviços à petrolífera não são funcionários efetivos da empresa, da petrolífera. Os 2.000 funcionários são funcionários efetivos da empresa. Agora, a minha questão é a seguinte: como é que só agora é que o ministro conseguiu chegar à tona de que há excesso de 2.000 e tal trabalhadores? Como é que vai se justificar o excesso de gastos que se fizeram com esses 2.000 trabalhadores, tendo em conta o elevadíssimo dinheiro, não é? O conjunto de gastos que se fazem para um único funcionário da empresa petrolífera? Estamos a falar de 2.000 e tal funcionários. Vamos aqui agora querer fazer uma imaginação hipotética de que esses funcionários estejam aí há 10 anos. E vamos supor que cada funcionário tenha vindo a receber $2.000 por ano. E vamos fazer uma multiplicação hipotética também de quantos milhões de dólares os 2.000 funcionários consumiram nos 10 anos em que ficaram de forma excessiva na petrolífera. Número 1. Número 2. Quem será responsabilizado pelo excesso de funcionários? Porque quando alguém vem a público me dizer que há excesso de funcionário, é porque não controlou a contratação, ou, número 1, ou contrataram funcionários que entraram pelos becos. A questão que eu ia... Não, mas a questão... Porque se fossem funcionários... Levantaste essa questão, Mário. Sim. Os contratos foram mal feitos. Concordo consigo. De que, efetivamente, se há excesso de funcionários, são funcionários que não entraram de forma legal na empresa. Não entraram de forma legal, porque se são... Não podemos... Mas como é que entraram? Deixa-me esclarecer. A questão que se coloca é a seguinte: sim, deixa-me esclarecer. Esse excessivo de deixa-me esclarecer. Entraram na empresa. Deixa-me esclarecer, então. Penso que o Magalhães hoje está a tirar o lugar de moderador, mas pronto, vou esclarecer. Quando eu dizia a qualidade dos contratos
não estamos aqui a meter a qualidade do gabinete jurídico. Não, muito simples. O Magalhães... Nem chamei isso Sim. O Magalhães conhece muito bem a última lei, a lei de base da função pública, que foi tirada, penso eu, em 2022 ou 2021. 22. Essa memória não me atravessou, porque é 2022, que transita os funcionários que estavam na qualidade de contratados. Transitam para quadros definitivos. Daí que eu levantei a questão da qualidade dos contratos. É preciso vermos a qualidade dos contratos. Se a Sonangol viesse... Sim, mas não, deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar. Sim, deixa-me só terminar. Se há excesso de funcionários é porque a forma como esses funcionários chegaram até aí é ilegal. Não podemos dizer que... É ilegal, não, deixa-me terminar. Como é que não deixa-me terminar. Deixa-me só terminar. Mas eu estava no uso da palavra, mano. Não, deixa-me... Para tu melhor... Para tu terminares melhor, Magalhães. Como jurista tens de terminar bem, às vezes. Por que é que eu digo isso? Porque a Sonangol é uma empresa que trabalha com outras empresas privadas que prestam serviços à Sonangol. Essas empresas que prestam serviço à Sonangol, daí que o gabinete jurídico da Sonangol deve elaborar contratos precisos com essas empresas. Por isso é que, me parece, o que é que aconteceu? As empresas que foram subcontratadas pela Sonangol, esses cidadãos laboravam na Sonangol. E pelo tempo de casa, dá-lhe a liberdade de entrarem para os quadros da Sonangol. Por isso é que nós tivemos a lei de base. Teve aí um tempo de 6 meses para entrar em vigor, penso que Samuel não me atravessou. Agora, nós, enquanto Estado e enquanto Sonangol, é que deveriam rever como devem ser os contratos com as empresas privadas. Muito bem. Devolvo-lhe a palavra. Pois, o que eu estava a dizer é que o ministro não tinha legitimidade de vir a público para apresentar dados de funcionários de empresas privadas ou subcontratadas. Não, isso não é verdade, Mário. O que o ministro trouxe são funcionários efetivos da Sonangol. Era só para clarificar. Até aqui estamos de acordo. Eu não estou a dizer que o ministro vai ter que falar sobre a vida das empresas privadas. Mas esses funcionários pertenciam a empresas... Não, é para lhe ajudar. Esses funcionários pertenciam a empresas privadas. Daí que a má qualidade dos contratos... Vou lhe dar a palavra. Vou lhe dar a palavra. A má qualidade dos contratos é que gerou esse elevado número de funcionários. Já disseste isso. Portanto, o ministro trouxe a público dados reais da empresa, ponto final. Já não são da empresa subcontratadas. Número 2. Os indivíduos que trabalharam no processo do percurso, desde a entrada desses 2.000 funcionários até agora, devem ser responsabilizados. Porque uma empresa petrolífera como a Sonangol, que é das melhores em África, não é? E a melhor empresa de produção das finanças públicas do nosso país, não pode se dar ao luxo de introduzir na sua orgânica 2.000 funcionários incontrolados. Atenção, está um excesso porque não estavam controlados, estavam a tirar dinheiro de forma ilegal. E não se sabe se trabalhavam mesmo ou não. Muito bem. Não se sabe se trabalhavam mesmo ou não. Não, essa é uma informação. Essa é uma informação. Temos que deixar. Eu estou a fazer uma análise. Não, mas essa é uma informação. Eu estou a fazer uma análise. Não estou a informar. Eu estou a fazer uma análise. Permita-me terminar. Como é que acha que devia ser resolvido este lado? O Mário também não tem a certeza se esses 2.000 funcionários trabalhavam. Tenho a plena certeza que você não sabe disso. Muito bem. Estás a ver, Mário? Como é que deve ser resolvido este lado? O que é que acontece? O ministro apresentou... Deve haver responsabilização. Muito bem. O ministro fez uma informação pública. Os órgãos afins... Fez bem ou não? Fez claro, o seu ministro teve muito bem. Dele, se não devia ter feito agora. Não, seu ministro, a trazer essa informação, teve muito bem. Agora, o que a Sonangol deve fazer é parar, ver o número de funcionários, ver o número de funções,
o número de departamentos e depois trazer uma solução onde meter esses funcionários. Porque também meter na rua esses funcionários também não é o melhor método. É outra questão. Essa é outra questão que vamos levantar. E se nós... Nós estamos num processo de encontrar emprego para as pessoas. Muito bem. Mas a Sonangol... Você descobre 2 mil indivíduos que estavam empregados. Desculpa. 2 mil indivíduos que estavam empregados, que você vai mandar para a rua. Onde é que serão colocados esses funcionários? Número 1. Número 2. Você tira um indivíduo que trabalhou na Sonangol com um salário chorudo, ele manda para a rua. Você está a criar morte para mais problema. Tem famílias, enfim. Vários o que é que vocês acham? Porque a volta desse funcionário tinha um conjunto de outros funcionários que estavam a beneficiar desse serviço. Não, o que tem que se averiguar. Enfim, agora, por mim, olhar a todos os lados. Por mim, para além do que o ministro disse, só para terminar, Paulinho. Por mim, para além do que o ministro disse, devia ir mais a fundo, fazer um inquérito profundo do Departamento de Recursos Humanos dessa empresa e responsabilizar esses indivíduos que fizeram com que 2 mil indivíduos estivessem a trabalhar de forma ilegal. Portanto, além da responsabilização, quer civil, quer criminal, que o Magalhães aqui levanta, e levanta muito bem, o que a Sonangol deve fazer é primeiro salvaguardar o interesse social. Aqui estamos a falar o interesse do emprego. Está consagrado na Constituição da República de Angola. E a Sonangol também pode, muito bem, enquanto Ministério dos Petróleos, pode transferir esses funcionários para outras agências. Ali resolve-se o problema. Se a Sonangol está com um elevado número de funcionários, há outros setores da agência sediados ao próprio Ministério que provavelmente estejam a precisar de trabalhadores. Pode a Sonangol transferir esses trabalhadores. Vimos agora a criação das novas barragens. Pode transferir esses funcionários para essas barragens para lá trabalharem. Portanto, aqui a solução é primeiro salvaguardar o interesse social e depois organizar a casa. Magalhães, está de acordo? Sim, eu estou de acordo que se responsabilizem as pessoas envolvidas relativamente a essa situação da existência desse número elevado de pessoas que trabalhavam, que, repito, creio piamente que muitos deles não tocavam o pé lá na empresa Sonangol. São quase, há quem considera estes tipos de situações como funcionários fantasmas, não é? Olha, essa é uma outra questão que se levanta e hoje, depois do ministro vir a público com esses dados, não se sabe se outras empresas, não é? Empresas públicas estão nessa condição. Muito bem, porque este é um caso da Sonangol, podemos se calhar pode ser numa outra empresa pública. Mas nós, pode ser uma outra empresa pública, pode ser um ministério até, inclusive. Isso não é segredo, não é segredo para ninguém, que em Angola, de facto, há essas empresas que têm um número de funcionários elevado, estamos a falar da Polícia Nacional, estamos a falar do setor da educação, estamos a falar do setor da saúde, são serviços que não é difícil de controlar a entrada, mas também não é tão fácil assim controlar. Muito bem. Mas é uma certeza que um bom inquérito nessas instituições vamos encontrar funcionário fantasma. Daí que a senhora ministra das Finanças, se recordem, tinha congelado o salário do setor militar até que se organizem. Porque também ali tinha pessoas fantasmas. Portanto, é uma realidade da Angola. E nós não podemos fugir da nossa realidade. Agora, que os gestores desses departamentos devem organizar da melhor forma possível, devem organizar. Muito bem. Antes de avançar, eu vou pedir ao Severino que me ajude com os comentários que a nossa audiência está a fazer em função deste assunto que tem que ver com o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás admitir haver 2 mil trabalhadores a mais na Sonangol. Tenho a certeza que outros que nos acompanham em direto estão, de facto, a comentar ou deixar aqui alguma questão. O panafricanista Isidro Fortunato escreveu: existem muitos fantasmas na Sonangol que recebem salário, existem muitos problemas na Sonangol desde a saída da Isabel dos Santos. Vamos procurar ver se há uma questão direcionada ao tema. O que nós temos aqui é mais comentários. Logo ao final eu vou ler todos os comentários, mas nesta altura interessa-me saber se há alguma questão sobre o tema. Por enquanto não há, não consigo ver uma questão sobre este ponto
que tem que ver com o assunto da Sonangol. Então, eu entendo que temos de avançar para o ponto 3. O Executivo propõe pena de 10 a 25 anos de prisão para vandalismo de infraestruturas. Esta questão, eu queria aqui dizer que o Executivo propõe pena de 10 a 25 anos de prisão para vandalismo de infraestruturas. Os deputados da Assembleia Nacional aprovaram na generalidade o relatório e parecer conjunto sobre a proposta de lei dos crimes de vandalismo de bens e serviços públicos. Vamos começar com o Magalhães. Esta pena de 10 a 20 está de acordo? É pouco? É mais? O que é que lhe oferece dizer sobre este assunto? Muito obrigado. Dizer que a questão do vandalismo público, é uma questão nacional, é uma questão que interessa-nos a todos, porque um bem público construído com dinheiro público é um bem de todos os angolanos e não é legítimo, não é de todo aceitável que um indivíduo, sei lá com que motivações for, não é, venha a destruir um bem que beneficia mais de 30 milhões de angolanos. E foi dito, acho que foi por um membro da direção do Ministério do Interior, de que há pessoas envolvidas, há uma rede envolvida nesse processo de vandalização de bens públicos. Relativamente à questão que me coloca, a moldura penal que se prevê para a aprovação dessa lei é de 10 a 25 anos. Ora, nós temos um bem jurídico a proteger, e esse bem jurídico, do ponto de vista da legislação penal, é o bem jurídico patrimônio, não é? E o crime que se pode cometer contra um patrimônio é um crime de roubo ou um crime de dano, não é? É um crime de roubo ou um crime de dano. Se o indivíduo se apropria de forma ilegal de um patrimônio público, nós vamos indiciá-lo por um crime de roubo. Se o indivíduo vandalizar um bem público, nós vamos indiciá-lo por um crime de danos. Portanto, esses crimes já estão tipificados no Código Penal e têm uma moldura penal. E mais, os crimes de dano normalmente são aqueles em que reparado o dano, não é? Independentemente da natureza e da gravidade do dano, são aqueles em que reparado o dano, não é? Pode-se solicitar oficiosamente ou por interesse do lesado, a reparação, depois da reparação, pode-se solicitar a extinção do procedimento criminal. Portanto, quando se vem, não é, com uma proposta de lei, não estou contra os proponentes, não é, nada contra, mas uma análise jurídica, viria então aqui eu também a trazer a questão de refletir que quando se vem com uma proposta de uma lei que venha com uma moldura penal de 10 a 25 anos, estamos a querer dizer que nós vamos condenar o indivíduo que vandaliza um bem público, não é? E que efetivamente, de acordo com o bem, não é? Esse indivíduo será condenado a uma pena de 25 anos, não é? Portanto, há um princípio em direito penal que se chama princípio da proporcionalidade. O que é que isso significa? Significa que a pena aplicada e o dano causado deve ser proporcional, não é? Devem ser proporcionais para que essa penalidade não prejudique o arguido. Porque o direito penal hoje visa essencialmente salvaguardar também a integridade e os direitos, as garantias do próprio arguido. Muito bem. Eu não sei com que fundamento, não tive acesso ao projeto de lei, mas não sei com que fundamentos ou que tipo de bem, fiquei assim a refletir, qual é o bem público que depois de ter vandalizado dá uma penalidade de 25 anos a um cidadão. Acha que é um exagero? Acho que é um excesso na moldura penal. Não diz que vamos aplicar, porque imagine, você está a aplicar 25 anos a um indivíduo que cometeu um homicídio e vais aplicar também 25 anos a um indivíduo que, por exemplo, roubou um poste. Não é? Quando ele pode reparar esse dano, pode repor o poste. Ok? Então, é nessa perspectiva que eu gostava de trazer o princípio da proporcionalidade. Porque, normalmente, se o bem jurídico tutelado é um bem jurídico de elevada gravidade, obviamente que a penalidade a aplicar a esse indivíduo, não é, deve ser também maior para desincentivar, não é, os outros cidadãos a praticarem este ato. Agora, nós não aconselhamos os cidadãos a enveredarem por essas práticas,
não é, de vandalismo de bens públicos, como eu já disse. Por exemplo, um autocarro é um bem público que leva a gente para muito lado, para todos os lados da cidade de Luanda, por exemplo. Você, um cidadão, vai vandalizar um autocarro que leva pessoas, leva trabalhadores, leva estudantes. Bem, esse funcionário pode apanhar uma penalidade, mas não está a haver aqui alguma proporcionalidade em aplicar uma penalidade de 25 anos a um indivíduo que vandaliza um bem público e 25 anos a um indivíduo que, por exemplo, comete um homicídio. Muito bem. Eu vou passar a questão ao Dr. Mário Aragão para, de facto, saber se o tempo que vai ser para a pessoa que vai pagar, né? Se de facto ele poder cometer este tipo de crime, de 10 a 25 anos de prisão, é um período pouco ou muito elevado? Vamos por parte. Eu penso que a questão da vandalização é uma questão que me parece que está a sair do controle. Se está a sair do controle do Estado, o Estado necessariamente tem que regular. E regulando é trazer uma proposta de lei para poder penalizar diretamente a vandalização. Embora o nosso Código Penal, e o Dr. Emmanuel Magalhães já fez aí referência, e muito bem, embora o nosso Código Penal 2020 já faz menção sobre a penalização da vandalização dos bens públicos, uma penalização muito branda, na minha ótica. O Código Penal nos traz uma pena de 1 a 5 anos ou de 2 a 8 anos de prisão maior. Agora, quando meu amigo aqui do lado diz que é uma pena muito agressiva, eu não entendo que seja uma pena muito agressiva. Eu entendo que esta deve ser a pena adequada àquele cidadão que vandaliza bens públicos. Imaginemos que um cidadão que vai até o caminho de ferro de Luanda, vai retirar a linha do caminho de ferro, não vai só vandalizar a linha férrea. Ele está a perigar a vida de milhares de cidadãos que vão apanhar o comboio. Um cidadão que vai ao aeroporto internacional ou provincial retirar bens na pista do avião, este cidadão não está só a perigar a vida de uma única pessoa. Está a perigar a vida de milhares de cidadãos que vão vir de um avião. Portanto, nós temos que analisar essa questão, e o doutor Magalhães sabe muito bem que também existe a questão das agravantes. Atenuantes e as agravantes. Portanto, é aqui nesse sentido que nós, e o Estado teve muito bem em trazer essa moldura de 10 a 25, porque nós temos estado a ver que cidadãos estão a retirar postos de energia na via pública para ir pesar. Agora, outra preocupação é as casas de pesos. Eu tenho dito muitas das vezes que as administrações estão mal acompanhadas. Não é possível nós termos na província de Luanda ou em Angola, em quase todas as esquinas, casa de peso à luz do dia. Acha que vai já falar. E nessas casas de peso à luz do dia, nós temos um cidadão que está a vir vender uma tampa da rua, né, da sarjeta. E essa casa de peso sabe que, de facto, são bens que foram proibidos pelo governo angolano a sua comercialização. Muito bem. A questão que eu queria colocar tem a ver com o que está a dizer. Eu gostava só de responder, Muito Paulinho. antes, vou passar já. Acha que o período cadeno de 10 a 25 se desincentivassem a criação de casas ou lojas de peso, não sei se é este o termo que eu posso aqui dizer, se as administrações fossem um pouco mais rigorosas ao fiscalizar ou diminuir esses tipos de comércios, não acha que assim devia diminuir um pouco mais ou desincentivar as pessoas que têm vandalizado ou os bens públicos para pesar? Claro, necessariamente. O governo da província de Luanda criou agora uma comissão
que vai avaliar e disciplinar todos esses atos. Portanto, esta comissão, penso eu que o governo provincial, em momento oportuno, poderá vir à imprensa a dar a conhecer. Mas é sabido que já há uma comissão que está já a encerrar as casas de peso ilegais, porque nós sabemos que há casas de pesos legais. O problema não é as casas de pesos. O problema são as pessoas que vão retirar os bens públicos. E a maior parte dessas pessoas, eu tenho dito, são quadrilha. São pessoas que entendem da matéria. Não é possível um cidadão normal desligar um cabo elétrico. Não é possível. É porque esse cidadão ou tem um curso de eletricidade ou trabalhou na ENDE. Uma das duas. Muito não bem. É possível um cidadão entrar para um setor, imaginemos, da saúde e danificar bens públicos lá dentro. Ou é uma das duas. Foi funcionário da saúde ou tem um curso de saúde. Porque o que nós estamos a ver são roubos direcionados. Muito de materiais muito bem direcionados. E vai já passar a palavra ao Magalhães. E o Presidente da República já tinha dito numa das suas comunicações que a maior parte do orçamento geral do Estado vai para o setor da infraestrutura no país. Então, não podemos ver cidadãos a danificarem bens públicos e a Assembleia Nacional não legislar uma matéria para poder punir. Muito bem. Eu passo ao Magalhães, porque pedi uma palavra, sim, mas também para entender, de facto, o que é que leva cidadãos a ir pesar ou, como é que se diz, vandalizar bens públicos e quais as consequências desses atos? Pois, hoje o Código Penal prevê o crime de interceptação, não é? Um indivíduo que vende, por exemplo, um bem roubado também é criminoso, não é? E as leis estão lá, são para serem aplicadas. Mas o que leva um cidadão normal à vandalizar um bem público, poderia chamar aqui a questão da pobreza, mas não é justificável. Só que eu estava aqui a responder o Mário na seguinte situação. Eu estava a me referir ao princípio da proporcionalidade para fazer vandalização de bens públicos. É porque muitas instituições em que os bens públicos são vandalizados têm funcionários envolvidos nesse processo. De forma indireta também o dirigente que esteve a falar do Ministério do Interior quase que fez referência a isso. Significa que no Ministério da Energia e Águas, não é, para aqueles que vandalizam os postos de alta tensão, tem lá um técnico ou tem lá alguém que fornece informações de como é manuseado aquele instrumento. No Ministério dos Transportes, tem lá alguém que deve estar fornecer informações de como é que se remove uma peça do caminhão de ferro. Agora, o que eu estava a levantar não é que desincentivar que se aprove uma lei dessa. Não, senhor, não é essa a perspectiva. O que eu estava aqui a refletir e que também queria fazer esclarecer aos cidadãos é que o direito penal tutela bens jurídicos legalmente protegidos. E o bem jurídico que estamos aqui a querer legislar é um bem jurídico patrimônio. É um bem jurídico patrimônio. O patrimônio é reparável. Mas, todo o patrimônio reparável. Permita que eu termine. Não, vai terminar mal. Vai terminar mal. Mas nós não estamos a dizer. Eu não quero terminar como tu queres. Não, mas é preciso. Eu não posso terminar como você quer, Mário. Deixa-me terminar. Eu deixei de falar. Agora tenho que falar mesmo. Eu deixei de falar. Eu não posso terminar como o Mário quer. Mas vai terminar mal. Não, eu não posso terminar como quer. Sim, eu não estou Deixa-me terminar mal porque a análise que eu estou a fazer. Mas vais fazer mal, Magalhães. Forma de vai rebater. Vamos deixar que o Magalhães termine. Vai rebater. Magalhães, eu não posso terminar como quer. Deixa-me terminar. Deixa terminar o meu raciocínio. Eu deixei de falar. Vamos permitir que ele termine, depois rebate. Portanto, o bem jurídico tutelado é o bem jurídico patrimônio, que é um patrimônio reparável. Ok? Se o patrimônio é reparável, significa que já não estaremos a disciplinar o cidadão pelo patrimônio, mas pelo comportamento social, não é, antissocial que esse indivíduo terá cometido. Pronto, aqui estamos já num serviço pedagógico de disciplinar o cidadão, não tanto do patrimônio dilapidado do Estado, porque o patrimônio está ali, foi recuperado. E se o patrimônio foi recuperado, é necessário encontrar-se os mecanismos e os canais que levam que fazem chegar esses patrimônios do Estado, não é, vandalizados, para as casas de negócios, assim, a retalhista, não é? E a polícia tem mecanismo para isso. Por que não se fecham essas casas?
Porque se tem alguém que compra, é porque tem alguém que vende. E por que não se mata o mal pela raiz? Evitar quem vende e evitar quem compra. Portanto, é essa a perspectiva, Mário. Agora, eu não concordo, enquanto jurista, que se aplica uma moldura penal de 25 anos a um indivíduo que vandalizou. Estou plenamente de acordo com o que disseste, de que efetivamente quem vandalize um caminhão de ferro está a pôr em perigo milhões e milhões de angolanos. Tudo muito bem, concordo consigo. Mas eu não concordo que a moldura penal seja até 25 anos. Muito bem. Porque o bem jurídico tutelado é um bem jurídico patrimônio que é reparável. Muito bem. Não, eu penso que e fez menção enquanto jurista, o meu amigo Magalhães, é preciso... Nós não podemos legislar por legislar. Nós não podemos legislar por legislar. Tem problemas em ser democrático. A legislação hoje... É normal. O direito penal hoje evoluiu. Os militantes da Estamos aqui numa questão juridicamente técnica. Estamos aqui numa questão juridicamente técnica. Temos aqui questões da nossa audiência sobre essa tema. Não, estamos aqui a discutir uma questão juridicamente técnica, Mário. Tem problemas em ser não democrata? Precisa chamar militância aqui. Estamos aqui. Mas essa questão em particular. Mas tem problema em ser democrata? Deixa-me falar. Essa questão em particular é uma questão técnica. Enquanto jurista, eu devo fazer uma abordagem técnica que permita os nossos telespectadores compreenderem o que é que efetivamente está-se a fazer. Já brilhou. Okay? Já brilhou. Penso que já está entendido. Muito rapidamente. E o telespectador também viu a brilhar às vezes mal. Mas deixa-me lhe esclarecer o seguinte, Magalhães. Enquanto bom jurista, e eu sei, enquanto meu colega, e conhece muito de justiça o Magalhães. E sabe que em sede de tribunal, em sede de inquérito, não vai se apreciar só as questões materiais. Não vai se apreciar só as questões materiais. De facto, o assunto pode desencadear a questão civil, mas também pode desencadear a questão criminal. Há aqui duas responsabilidades. O Magalhães sabe disso. A civil e a criminal. O Magalhães só quer analisar a civil, a reparação do dano. Muito bem. E muito bem. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. É autossuficiente relativamente a esse tipo de crimes. Deixa-me terminar. E a tipificação que está a ser feita. Não, eu não terminei, Magalhães está a me cortar. Não, estás a perder. Não estou. Não estou. Porque quando tu chamas aqui a questão da responsabilização civil, deixa-me terminar. Nós estamos a falar de uma lei que está a tipificar um conjunto de crimes de natureza pública. Só para esclarecer aqui um ponto. Não faz sentido chamares aqui a questão da responsabilidade civil, porque nós estamos a falar de uma lei que vai criminalizar determinados comportamentos. Já terminou. Permitem-me só moderar o debate. Vai terminar mesmo já, mas antes eu quero recordar-vos que nós estamos a fazer este debate, mas temos pessoas que nos estão a acompanhar e também estão a deixar as suas questões e que pretendem ver respondidas. Significa que enquanto não terminar com que o outro termine e não terminar ao mesmo tempo que o outro termine. O meu amigo não quer ser democrata. Vamos ter dificuldades. Então, termina. Deixa-me terminar para passar. Eu estava a dizer. É importante nós aqui analisarmos as duas questões, civil e a criminal. E a lei da vandalização é preciso que seja mesmo penalizada. A pena de 2020 é muito branda. Eu compreendo o meu amigo Magalhães, que muitas das vezes... Mas aqui a questão não é civil, é mesmo crime. Deixa-me terminar, Magalhães, para tu perceber. Mas tu queres me cortar, Magalhães, assim não vais perceber. É para terminar mesmo. Não estou nada a fazer mal. Assim não vais me perceber. Portanto, eu aqui estou a dizer, e vou concordar novamente com a proposta do Executivo, no sentido de que a penalização que nos era apresentada pelo Código de 2020 é muito branda. Agora, quando Magalhães traz a questão da reparação, claro que, de facto, aqui isso até é viável. Muito bem. Mas é importante aqui trazer a matéria criminal, Magalhães. Muito bem. Vamos encerrar este ponto. Não, também para encerrar. Porque quando estamos a falar de vandalização, são bens públicos e pode retirar vidas de várias e várias pessoas. Muito bem, está entendido. Vamos encerrar este ponto respondendo a algumas questões que foram aqui deixadas pela nossa audiência. A Joana Clementina diz: quem são as pessoas que, na sua maioria, vandalizam infraestruturas? Que roubam galinhas, penso que queria dizer. Quem roubam galinhas? Quem roubam galinhas e botijas de gás? Na sua maioria, são pessoas sem educação e com o mínimo de instrução. E quem são as pessoas que vandalizam o cofre do Estado e um orçamento do Estado completo? Paradoxalmente, são os educados,
os que supostamente estudaram nas melhores academias. Muito rapidamente a nossa amiga Joana Clementina, eu consigo ver o fio do raciocínio da Joana Clementina. Eu consigo ver o fio do raciocínio da nossa amiga Joana. Agora, é preciso dizer a Joana Clementina que, de facto, as leis estão ali para punir quem quer que seja. A Joana aponta aqui, faz menção do combate à corrupção. O combate à corrupção é um outro pacote. O que rouba a galinha é um outro pacote. O que vandaliza também é um outro pacote. Todos devem ser responsabilizados. Não importa o tipo de crime que o comete. Mesmo aquele que sonegar a minha caneta deve ser responsabilizado. E o combate à corrupção está a ser feito em Angola. Portanto, eu consegui ver a linhagem de pensamento da nossa amiga Joana Clementina. Permita-se mesmo. E vamos permitir. Exatamente. Levanta uma questão muito interessante e de profunda reflexão. Porque nós temos a percepção de que vandalização de bens públicos é só roubar um ferro, de caminhão de ferro, é deixar cair um posto, é partir o vidro de um autocarro. O que é, afinal de contas? É arrombar os cofres do Estado, é arrombar o erário público, é ser vandalista público também. E é uma questão muito interessante. Espero bem que a lei também preveja isso. Porque um funcionário público, não é? Um gestor público, deixa terminar. Nós já temos a lei do combate à corrupção. Já falou, Mário. Já falou. Não, aqui está a fazer confusão. É vandalização. Nós já temos a lei do combate à corrupção. Mas temos esta lei. Deixa-me terminar. O Estado já legislou. Deixa-me terminar, Mário. Vamos avançar. Temos mais 2 temas para debater. Funcionário público, não é? Que lança mão aos cofres do Estado para satisfazer interesses pessoais. É vandalista público. Devia ser responsabilizado criminalmente, enquanto funcionário público, por um crime, não é? De corrupção ou peculato. E também devia ser responsabilidade por um crime de vandalização dos bens públicos. Seria assim, porque não é só virmos aqui, 25 anos está bom para quem vai roubar o posto de energia, que vai derrubar o ferro, sei lá das quantas. E não, aquele que está aí no Ministério roubou e tudo mais, está no Ministério da Saúde, roubou medicamento, dinheiro que era para o medicamento dos hospitais, roubou e não, pronto, esse aqui, pronto, não, é corrupção, é não sei o que, não. É também vandalização de bens públicos. Seria nessa perspectiva, quando o Mário defende de que devemos ser rigorosamente aplicar os 25 anos para quem vandaliza, seria também nessa perspectiva. Meu amigo Magalhães, os melhores gatunos, já me passei mesmo. Meu amigo Magalhães, os melhores gatunos estão nas instituições públicas. Meu amigo Magalhães, não é verdade. A tomar assalto ao erário público. Não é verdade que os melhores gatunos estão só no setor público. Não é verdade. Não é verdade. O erário público foi dilapidado desde 2009 até aqui. Não é verdade. Até nos partidos, os grandes roubos do erário público. Atenção, estão no Ministério, nas instituições públicas. O senhor não quer ser democrata hoje. Até nos partidos políticos. Mas quem é do partido político que foi roubar um bem público? Diga-me um membro de um partido político da oposição que foi roubar nos cofres do Estado. Diga-me um. Deixa-me terminar. Não, diga-me, porque você está falando que até nos partidos políticos há roubo. É normal que eu estou a lhe dizer. Estamos a falar de vandalismo de bens públicos. Eu estou a lhe dizer. Mário, diga-me pelo menos um político da oposição que foi roubar nos cofres do Estado. Já terminou. O problema é já brilhou. O ouvinte já lhe viu. Já brilhou, está bonito. Não é questão de brilhar, é pensar com cabeça. Aqui não é questão de brilhar, é pensar com cabeça. O Magalhães, quando diz que os gatunos estão na função pública, não é verdade. Isso não é verdade. Nós temos que pensar Angola retirada da caixa. Retirada da caixa. Agora, eu concordo sim que é preciso penalizar aquele cidadão que estiver em frente de uma unidade orçamentada, de um ministério, de uma administração, que dilapidar o erário público. Esse tem que ser responsabilizado. Agora, nós temos a lei do combate à corrupção. Está lá. Agora, cabe aos tribunais julgarem essas pessoas. Não é o executivo que julga, é os tribunais. Eu consegui muito bem entender a pergunta da nossa amiga Joana. Eu percebi. Agora, o que nós devemos ter em conta é que o combate à corrupção em Angola é um facto. Agora, é preciso, não é duvidoso, é preciso que sejamos, o ministro de Estado, chefe da Casa Civil do Presidente da República, sim, numa recente intervenção que ele teve, deu a entender que efetivamente havia um absentismo na acreditação daquilo que tem sido o combate à corrupção. E afirmou categoricamente que era preciso clarificar
a metodologia. Aliás, o Conselho de Ministros reuniu e aprovou uma série de documentos eu penso que visam... percebeu calma, mal. deixa Percebeu terminar, mal o seu deixa ministro. terminar. Percebeu mal o seu Deixa ministro. terminar, Mário. Eu sempre percebo Diga. mal. Diga. O Mário é que percebe sempre bem. Só que eu não tenho que pensar como você pensa, Mário. É normal. Temos que pensar diferente. Tem que a aceitar isso. diversidade da Bom, vida, meus mas caros, percebeu mal. Portanto, o foi ministro- aprovado. Temos- Foi aprovado. Só para recordar, Recentemente só para foi vos aprovado recordar, um Magalhães. conjunto de documentos pelo Conselho de Ministros, você não sabe, devia saber, não é? Que reforçam os métodos de prevenção e combate à corrupção. Significa que o processo não tem estado assim, não tem sido levado com pompas e circunstâncias como queres fazer Muito crer. bem. Não, isso não é verdade. o quarto Uma ponto- coisa, quarto- vai já entrar no quarto. Uma coisa é trazer mais mecanismos para reforçar aquilo que é o combate à corrupção. A outra coisa é desacreditar o combate à corrupção. Não, Está a ninguém fazer está aqui a confusão. desacreditar. Estás a fazer confusão. Ninguém está aqui O a que desacreditar. aconteceu a semana Em nenhum passada, momento eu o que desacreditei aconteceu, o combate deixa-lhe à corrupção. informar, porque provavelmente, Agora, que está a ser mal feito, provavelmente o senhor não vê notícia, provavelmente não vê notícia. Não, notícias falsas não vem. Claro, não vê notícia. bem. Meus A notícia senhores, verdadeira vamos é avançar. aquela que o senhor produz. Eh, É aquela Mário que o senhor e o produz. Não, Magalhães. é mesmo Temos- para temos- Não, eu não vejo notícias É rápido. falsas. É Temos rápido. tempo. O que o Manipuladas, Conselho de não Ministros, vejo. Cumprir o o que o time. Conselho de Ministros fez, o Conselho de Ministros reuniu a semana passada e trouxe outros mecanismos para engrossar aquilo que é o combate Muito à bem, está corrupção. entendido Foi isso esse que o Conselho de ponto. Ministros Eu fez. agradeço. São muitas outras questões que surgiram, mas infelizmente não tive tempo de ler todas elas, mas ficamos com o da Joana Clementina, que pelo menos nos roubou esse tempo, mas esperamos eles que estejam esclarecidos. Vamos avançar com o quarto ponto, que diz que o ativistas acusam o MPLA de destruir ativismo em Angola. Os ativistas denunciam que alguns dos colegas estão a ser comprados pelo partido no poder em troca de silêncio. Os ativistas ponderam intentar uma ação criminal contra o presidente João Lourenço. Em causa estão as alegadas tentativas de suborno. Vou começar mesmo com o Mário para analisarmos este ponto. Portanto, vou voltar novamente a fazer a correção, não é MPLA, mas sim MPLA. Sempre a errar neste ponto. É o partido que lidera Angola, é o MPLA que ganhou as eleições de 2022. É o MPLA. Portanto, não acredito que o MPLA não precisa. O MPLA, se não ganhássemos, não estaríamos a comandar o país. Tá bem, o MPLA ganhou as eleições, Continue, o MPLA ganhou as eleições de 2022 e hoje estamos a governar. viremos aqui E debater hoje, sobre e hoje, e a hoje, lisura, e sobre hoje- as eleições gerais. E hoje estamos a governar de acordo Mal. com a vitória Não, do governar MPLA. mal. Não Na- vamos distorcer o debate, estamos a falar sobre as Governar mal, denúncias. Mário. Estamos a falar sobre as Não, denúncias governar muito feitas mal o pelos país. ativistas. Magalhães. Portanto, eu fico ouvir. feliz. Eu também estou com fome, Magalhães. Eu também estou com fome. Ainda eu bem. fico feliz. Fico feliz em saber que o militante do Eu- MPLA está mesmo com Magalhães. fome. Claro, Assim é não normal. será possível. É normal, Vamos somos terminar. cidadãos, Vamos ouvir. vivemos em Angola e não estamos num quadrado. Sim, para responder essa Peço questão. que saia também do quadrado. Ainda não é? bem que estás Portanto, com fome, Mário. respondendo à tua questão, eu Sim, fico sim. feliz, não é, pelos grupos vamos assim dizer, sindicatos, ativistas que dizem que vão levar o presidente do MPLA a tribunal. É isso que deve ser, democracia é esta. Se de facto os ativistas entendem que o partido MPLA está a subornar alguns ativistas, então o melhor mecanismo é a responsabilização, o líder do partido. Agora, o MPLA não precisa subornar ativistas. O MPLA é de massas. O MPLA tem militantes até que sobra. Portanto, o que eu consigo aqui ver é política que os ativistas estão a fazer. Agora, o MPLA, não vejo o MPLA, na sua essência, forjar a entrada de militantes para o nosso seio. Agora, se o ativista quer fazer parte do MPLA, é bem-vindo. Agora, o MPLA não compra ativistas. Não acredito que o MPLA esteja a fazer isso. Agora, eu fico feliz ouvir que os ativistas estão aí pelo caminho correto. E o caminho correto é as instituições judiciárias em Angola. Então, aí vamos ver se, de facto, há prova bastante que o MPLA esteja, de facto, a subornar. Muito bem. O seu partido não está, de facto, a subornar nenhum ativista. O meu partido nunca subornou ativistas. Muito bem. Eu passo ao Magalhães para, de facto, analisar esta questão, que tem que ver que os ativistas estão a denunciar
que alguns dos seus colegas estão a ser comprados pelo partido no poder, o MPLA? Paulino, é só ver que de 2015 para cá o ativismo angolano baixou de intensidade. Baixou de intensidade por quê? Porque houveram um conjunto de situações da parte do Estado angolano que fizeram com que o ativismo angolano decaísse desta maneira. Por quê? Porque aconteceram várias situações que nos fazem crer e que nos fazem chegar a essa conclusão. A questão, por exemplo, de perseguições políticas de pessoas de opiniões diferentes. Número 1. A questão das execuções, por exemplo. Estamos aqui lembrados da morte do Inocêncio de Matos, um jovem que morreu numa manifestação. A questão, por exemplo, dos delitos de opinião. Luther King foi preso, Tanais Neto foi preso. Eu não estou aqui a defender de que um ativista seja necessariamente um indivíduo que desrespeita as instituições do Estado, não, senhor. Mas estou aqui a defender de que o indivíduo que é ativista cívico tem a liberdade, não é, de fazer voz e dar voz àquelas pessoas que não a têm. E é isso que, na minha perspectiva, os ativistas em Angola fazem. Não, dar isso, voz. Não, isso não é verdade. Deixa-me terminar. Não, deixei-te falar. Não, isso não é verdade. Deixei-te falar. Deixei-te falar. Eu estou a ser coerente, mano. Não permite. Não vou te deixar falar. Os ativistas. Ou ele fala ou eu paro definitivamente. Os ativistas. Ou ele fala ou eu paro definitivamente. Já não volto a intervir. Ou o Mário fala ou eu paro definitivamente. E depois pode rebater. Portanto, eu estou a trazer aqui um conjunto de factos que são reais, que são palpáveis e que foram acompanhados na nossa sociedade. Todo mundo acompanhou que um conjunto de 17 jovens foram detidos por um delito de opinião. Acha que a detenção que ocorreu tem a ver com esta tentativa de silenciar Mas jovens? É verdade, é claro. Depois o que é que se provou contra esses ativistas? Ficaram presos. E o que é que se provou? Estás a ver? Não se provou nada. Aliás, até, quer dizer, deu-se protagonismo a um conjunto de jovens que não tinham protagonismo e até hoje... E nós temos jovens presos por causa de uma situação ou outra. Estava na internet a fazer um áudio e pronto, foi preso, foi julgada. Sei lá. Há um conjunto de situações que nos fazem crer de que o ativismo angolano está a ser cerceado. Está a ser cerceado. E eles têm legitimidade suficiente. Há informações que nos chegam de que há um conjunto de ativistas que foram beneficiados de casa por via do CNJ. E hoje calaram a boca. Portanto, são factos que, por eles mesmos levantados, nos fazem crer, não é, que isso tem estado a acontecer. Eu já não quero falar, porque os factos falam por si. Eu já levantei situações aqui que nos fazem levar. O Mário queria permita-me só aqui e trazer aqui a história. Meu amigo Magalhães conhece muito bem a história, mas como quer ludibriar o ouvinte, não quer trazer. Falou de 2017. 2017 a 2022. Há um facto que eu levantei que ele ludibriou. Deixa-me falar, Magalhães. Traga sua 2017 a 2022, nós tivemos, de facto, uma onda de ativismo, muito delas até musculada. O fazer ativismo não é de todo mal. O todo mal é trazer ações musculadas. E nós tivemos ativistas que, em vez de fazerem ativismo, foram vestindo camisolas por detrás. O fazer ativismo não é com camisolas partidárias. É isso que nós devemos desconstruir. É o que estragou o ativismo em Angola. Nós em Angola tivemos bons ativistas. Então, eles dizem a verdade que o MPLA... bons ativistas. Não. Eles dizem a verdade que o MPLA destruiu, porque é um partido político. Sabe-se lá se há ativistas que vestiam a camisola do MPLA? A mesma pergunta posso dizer. Sabe-se lá se há ativistas que vestem hoje a camisola da UNITA? Conhecemos vários. Conhecemos vários ativistas que vestem a camisola da UNITA. Não pode fazer confusão. Não estou a fazer ativistas confusão. que fizeram a transição do ativismo político... Agora fizeram transição. Né? Quando é para falar da UNITA, há transição. Fizeram declarações públicas. Quando é para falar da UNITA, há transição. Quando é para o MPLA, já não é transição. Deixa-me terminar. Tudo que é para o MPLA para vocês é de mal. Tudo que é MPLA para vocês é de mal. Em função do que vocês estão a discutir aqui, um ativista, quando se diz ser ativista, se futuramente pretender pertencer a um partido político, não pode? Não é de todo mal. Não é de todo mal. Os direitos políticos e civis desse cidadão não são limitados. Sim, mas não cada vez para entendermos. Não é de todo mal o cidadão
fazer parte de um partido político. Agora, o cidadão deve se definir. Uma coisa é ativista político, a outra coisa é político assumir uma identidade política. Okay. O que estragou de 2017 a 2022, e nós fomos vendo várias manifestações, e os mais velhos chamavam aquilo, Magalhães não gosta, arruaça. Não é? Não gosto mesmo. É um termo que... O amigo não gosta desse termo. Já o considero pejorativo para não é, a caracterização de um conjunto de jovens que pensam diferente. Não, mas Magalhães... Sim, por quê? Por quê, Mário? Vai já falar, por que eu considero esse termo pejorativo? Eu concordo consigo. Eu concordo consigo que o termo é muito pejorativo. Sim. Mas faz jus àquilo que eram os atos praticados pelas pessoas. Não é? O termo faz jus àquilo que era praticado pelas pessoas, embora o termo seja muito pejorativo. Agora, vai já passar a palavra do Magalhães. É preciso que os ativistas ganhem a consciência de Estado. Não podem se vender. E quando um ativista veste a bandeira e a camisola de um partido político, as consequências são musculadas. Muito bem. Era só para considerar e clarificar o que o Mário disse. Um ativista político pode fazer uma transição do ativismo político para a vida política ativa. Venâncio Mondlane foi um ativista... Mas eu não disse o contrário, Deixa terminar. Mas eu não disse o contrário. Não, deixa terminar e vou chegar na premissa que acabaste de levantar de que há ativistas vestidas de cores partidárias. Se estás a te referir aos ativistas que estão na UNITA, vou já agora chegar lá. Não estou a me referir aos ativistas que estão na UNITA. Mas nós conhecemos ativistas que têm cores partidárias. Nós conhecemos. E o meu amigo Magalhães também conhece. Eu não conheço. Conhece, sim, senhora. Não quero assumir. Eu não conheço. Em 2017... Eu conheço deputados da bancada parlamentar do MPLA que foram ativistas. Foram, é normal. É normal que seja. É normal que seja. É essa a perspectiva. Foram ativistas. É essa a perspectiva. Hoje estão na posição que estão, como membros de um partido político. Um cidadão. Agora, deixa-me terminar, o ativista deve ter coerência. E os ativistas em Angola, infelizmente, não têm coerência. Não têm coerência. Vamos ouvir, para terminar já. Temos uma questão que é para a consciência dos cidadãos evolui. Eu, com 17 anos, dos 17 aos 25 anos, posso fazer ativismo social, cívico, não é? E depois dos 25 em diante eu decidi ser político. Isso é normal. Muito bem. Agora, o que não se pode confundir, o que não se pode confundir é a transição do indivíduo do ativismo político para a vida política ativa. Isso não se pode confundir. Se já deixou de ser ativista e agora é político, isso é uma coisa absolutamente normal também. Muito bem. Agora, o que temos visto é que há pessoas que são limitados, não é? Por delito de opinião, e nós temos vários aqui que eu não quero levantar. Muito bem. Que por uma questão de... Quer dizer, até sacos de dinheiro lhes ofereceram. Temos uma questão, o nosso internauta... São jovem mesmo promissor do país. Magalhães, vou fazer essa questão colocada pelo panafricanista Isidro Fortunato. Ele diz, pergunta no jovem do MPLA, do MPLA, já me estão a corrigir, do MPLA, porque o regime queria silenciar o meu irmão Gangsta 77. Portanto, panafricanista Isidro Fortunato. Portanto, quero começar agora pelo esse termo de regime. Regime não existe. Eu penso que nós temos que desconstruir isso. Nós temos que pensar Angola. Existe o MPLA que está na liderança do país. Não, regime existe. Não, deixa-me terminar. Não é mau, esse termo não é mau. Não, mas o termo... Não. Regime... Não, o termo que o meu caro angolano, o termo que o meu caro panafricanismo traz... regime pode ser um partido governante. Não, é isso que um regime. Não, mas o termo em si, eu consigo entender pela pergunta. Também aqui posso dizer pejorativo. Mas, portanto, deixa-me responder. Para responder. Portanto, o MPLA não persegue as pessoas. Nós temos que tirar esta capa de que o partido... Não, estou a ser coerente. Estou a ser coerente. De que o partido persegue as pessoas. Por isso é que eu disse, fico feliz desse grupo de pessoas. O Gilmário está fora do país por quê? O Gilmário está fora do país porque o Gangsta está fora do país por quê? O Gilmário está fora do país. Não, foram coartados, foram forçados a abandonar o país. Não é verdade que o Gilmário... Mas ele fez essa declaração pública. Mas não é verdade.
Foi ele quem fez essa declaração. Nós temos que ensinar os nossos cidadãos. Havendo uma lacuna, havendo uma necessidade de sair do país por força maior, vai às instituições judiciais. O Puto Prata hoje vive fora do país porque foi forçado a sair do país. O Puto Prata não passou por essa situação. Isso não é verdade. A N jovens. Isso não é verdade. A N jovens. Isso não é verdade. Nessa situação. Magalhães, isso não é verdade. Mas são declarações destas pessoas que estamos a citar. Por que essas pessoas não veem os órgãos judiciais? Por que não veem os órgãos judiciais e tentam ação da... Não houve também nenhum desmentimento público sobre isso e eles falaram. Não, eu conheço essa trajetória. Também, eu conheço a trajetória. O regime governante angolano. Não há que ter dúvida sobre esses assuntos. Não é verdade, isso não é verdade. Dizer o caro telespectador, o MPLA, o governo liderado pelo presidente João Lourenço, não persegue pessoas. Está preocupado em trazer a solução para Angola e para a juventude em Angola. Muito bem. Bom, vamos avançar para o último tema que tem que ver com congoleses. Pedem afastamento do Presidente da República na mediação de conflitos com o Ruanda. Informações sugerido que Christian Malamba teria usado o território angolano para realizar um atentado contra as autoridades da República Democrática do Congo, estão a alimentar apelos por uma ruptura com o presidente angolano. A narrativa emergente na República Democrática do Congo insinua que Lourenço teria conspirado com o seu homólogo ruandês, Paul Kagame, contra o presidente da República do Congo, Félix Tshisekedi. Eu começo mesmo, e este por ser o último tema da tarde, com o Magalhães de Brito, para de facto podermos entender esta notícia. Paulino, permita-me a minha e também os telespectadores, essa é uma questão de muita complexidade e que eu não gostava de abordá-la assim de ânimo leve, sem ter aprofundado. Por quê? Porque todas as plataformas digitais de onde essa informação me chega, considero-as não credíveis. Não é? É uma informação que não veio das autoridades congolesas. Não é? É uma informação que para mim não é, pode ser oficial, mas não oficiosa, e eu não gostaria de me pronunciar relativamente a essa informação assim de forma pública. O que eu queria chamar a atenção relativamente a esse assunto é que já houveram vários ataques, não é, informativos relativamente a essa situação contra o Estado angolano, não é? Que os rebeldes arquitetaram tudo no território angolano, que as autoridades angolanas estão envolvidas ou estavam ligadas a essa situação, e é de todo interessável, não é, que o Estado angolano se pronunciasse relativamente a essa questão, ainda que fosse uma falsa informação. Por quê? Porque isso é uma questão de soberania. Isso é uma questão de soberania. Se o presidente angolano é atacado, de que está envolvido nessa situação, e o Estado angolano mantém-se impávido e sereno, não contrapõe essa informação, significa que está a caucionar essa informação, está a aceitar de que efetivamente isso terá acontecido. É esse apelo que eu faço às autoridades angolanas, que façam fé em justificar ou em abordar essa situação ao mais alto nível. Nós temos corpo diplomático acreditado em Angola e corpo diplomático angolano acreditado na República Democrática do Congo. E seria de todo interesse de muitos angolanos que essa situação fosse abordada ao mais alto nível, porque não fica bem. Muito bem. Eu passo para o Mário para também ouvir. Algumas notas breves para esclarecer, e dizia muito bem o Magalhães, não é uma nota oficial, mas permita-me aqui elucidar o telespectador. É uma verdade que o presidente João Lourenço teve a iniciativa da reunião tripartida em Luanda. É uma verdade. A reunião de Luanda é uma verdade. A reunião quadripartida é uma verdade. Portanto, o presidente João Lourenço, enquanto campeão da paz, está preocupado em levar a paz na RDC. Agora, eu tenho estado a dizer que a paz na RDC e no Ruanda não depende mormente da Angola. Enquanto os dois líderes visados
quer RDC, quer Ruanda, não ter a coerência que, de facto, a mediação de Angola tem que ter pernas para andar, não vai haver paz. O presidente João Lourenço é um simples mediador. A decisão cabe dos dois presidentes. Como é que avalia a mediação? É uma mediação positiva. É uma mediação positiva do presidente João Lourenço. Aliás, Angola é um país... Mas não está a produzir resultados, mano. Aliás, Angola é não um está país... Deixa-me terminar. Aos teus olhos. Aliás, Angola é um país muito bem crescido em termos de resolução de conflitos. E meu amigo sabe muito bem disso. Portanto, o presidente João Lourenço, nesse momento, está preocupado, sim, com a RDC. E apelou agora, na sua última visita à sede da SADC, apelou que a maior preocupação neste momento nós devemos estar virado à RDC, que já sofreu atentados. O presidente João Lourenço está preocupado. Agora, cabe aos presidentes da RDC e de Ruanda conciliarem e considerarem a mediação feita por Angola. Muito bem. Magalhães, como é que avalia a mediação que está a ser feita pelo presidente João Lourenço? Não está a produzir efeitos desejáveis, porque a guerra do M23 continua. Não é? A instabilidade na região afetada, quer seja do lado ruandês como do lado congolês, ainda existe, não é? E para agravar a situação, uma tentativa de golpe de Estado num período das negociações. Está a ver? E nós estamos aqui a falar que o presidente é campeão da paz. Pronto, tudo muito bem, campeão da paz. O papel do campeão da paz deve ser preponderante na resolução do conflito da região. Porque, de outra forma, temos que encontrar outros mecanismos para intervirem nesse conflito, porque só a pessoa indicada para mediar não está a proporcionar os efeitos desejáveis. Não é verdade. Não é verdade que o meu amigo está aqui a dizer, meu amigo de bancada. Sim, não é verdade. Se calhar podia me trazer um dado, Mário. Não é verdade. Podia me trazer um dado concreto. Eu vou lhe dar dado concreto. Resultante da intermediação. Deixa-me terminar então, para dar dados concretos. Deixa-me terminar. O objetivo principal da mediação é a extinção ou é a extinção do conflito, não é? Se fosse mais alto nível, ou seja, de forma mais elevada, e de outra forma era apaziguar as duas partes. O que se percebe é que nessa altura até o ambiente de diálogo entre os dois presidentes dos países envolvidos já é insustentável. O presidente da República Democrática do Congo já fez declarações de que já não... Acha que devia haver um outro mediador? Devia haver. Quem no âmbito da África? Nós estamos aqui na SADC, na região da SADC, e o presidente da República, acho que é presidente da SADC, não é isso, Mário? Então, esse órgão devia intervir. Já como órgão. Eu penso que o meu amigo de bancada está a ser excessivo. Como esse conflito é um conflito que periga os países ao redor dos dois países envolvidos. Até a própria União Africana já devia se envolver nessa situação. Muito bem, vamos ouvir o Mário. Eu vou começar mesmo por aqui, para terminar mesmo. Já vou começar por aqui pela União Africana. A União Africana está a deixar todo o papel para Angola. Está a deixar todo o papel para Angola. É má fé. Não, é má fé da União Africana. Angola, pelo presidente João Lourenço, tem estado a demonstrar interesse para a manutenção da paz. Não, já não estamos só no interesse. Não, deixa-me terminar. Deixa-me terminar. E já foram dadas algumas ações práticas. Angola tinha mandado um grupo de indivíduos que para cantonarem na República Democrática do Congo. Esta é uma ação que o governo angolano fez com autorização da Assembleia Nacional. Eu penso que o meu amigo tem que ler mais e ver telejornal. O Mário acha que essa é uma decisão... Deixa-me terminar. É a melhor decisão? Deixa-me terminar. Porque assim... Deixa-me terminar, Magalhães. Só um minuto. Você não tem problemas de ser democrata. Vou rebater. Muito bem, vamos... Nós temos dois países em conflitos. E você tira forças... É melhor encostar ao microfone. Nós temos dois países em conflitos. E você tira forças do país intermediador para mandar para um dos países. É para cantonar. Sim, mas qual é o objetivo dessas forças? Sabe o que é isso? Nós temos lá. Nós temos lá forças da ONU. Sabe o que é isso? Sabes o que é isso? Eu sei, mano. Portanto, o presidente João Lourenço, eu sei, agora vou te perguntar, ainda não respondeste a minha questão. Como é que um intermediador vai mandar forças, seja lá com que objetivo for, para um dos países, em vez
em vez de mandar para... que seja... Há coisas que não consigo senhores, perceber. temos aqui uma questão porque nós, quando tratamos de questões de relações internacionais, nós temos que ter os interesses de todos os países desta região. E os interesses desses países, vejam que Angola, e essa informação, vejam que Angola não está a mediar como devia mediar. Muito bem. Essa é a tua temos posição. aqui uma questão que os Mas é a posição de analistas internacionais. Não, é a tua posição. É normal a tua posição ser esta. É analistas internacionais fazem essas análises também. Gostaria que os dois ajudassem a nossa audiência. Tem uma questão levantada pela página seguidora do Gangsta 77. Ele diz: o movimento separatista da FLEC reivindica há anos a independência do território e continua a realizar ações de guerrilha contra as forças do governo. O que falta para o presidente João Lourenço mediar o caso FLEC-FAC? Depois dois. Passo para muito rapidamente. Não, isso nem é assunto. Não é assunto. Isso nem é assunto para se tratar. Isso é um não assunto. Não é? A Cabinda faz parte da Angola. E a FLEC é um grupo que deve ser extinto. Isso nem é notícia. Muito bem. Magalhães, muito rapidamente. Não se extinguem humanos. Já não temos essa prerrogativa, até porque a legislação, quer seja nacional ou internacional, já não permite que se extingam organizações em que estejam envolvidas seres humanos. O que eu deveria dizer é que o problema de Cabinda é um problema complexo. E não se deve combater com armas. É mesmo com negociações. Mas negociações porque de quê, Magalhães? Negociações de quê? Mas negociações de quê? Quando fala de negociações, mas quando fala de negociações, quer negociar o quê? Resolver os problemas dos cidadãos cabindenses. Mas esse é o objetivo do governo angolano. Sim, mas... É o objetivo do governo angolano. O Mário sabe, Cabinda faz parte da Angola. O Mário sabe. Este é o objetivo em nenhum momento eu disse do governo disse o angolano. contrário. Em nenhum momento eu disse o contrário. Mas o Mário sabe Sim. de que a província de Cabinda tem índices de extrema pobreza, sabe disso. Não é? Os cidadãos cabindenses reclamam de que a riqueza da exploração do petróleo que sai do território da sua província devia se refletir pelo menos 50% na sua região. Não acha, Mário? Não acha Magalhães, que cedêssemos a Cabinda, não é? A satisfação das necessidades básicas necessárias, esses problemas deviam ser ultrapassados. Eu concordo consigo. Não acha, eu concordo consigo. Eu concordo. Deixa-me terminar. Por que esse discurso musculado de extinguir? Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Nós temos de levar a boa condição de vida aos cidadãos. É verdade que as províncias que não têm condições sociais, o governo angolano deve dar. Agora, o Gangsta não percebeu a pergunta do telespectador. O Gangsta não percebeu. É preciso perceber a pergunta e é preciso responder com clareza. Cabinda faz parte da Angola. Cabinda não é país. Não, e é preciso não ter ilusão. Não foi essa a perspectiva. Foi nessa perspectiva. Entendeu mal. Entendeu mal. O presidente da República, entendeu mal. Entendeu mal. Entendeu mal, porque a pergunta do ouvinte, a pergunta do telespectador, sempre com o ouvinte, perdão. O presidente da telespectador, o presidente da República, enquanto comandante-chefe das Forças Armadas Angolanas. Deixa ele dizer o que o telespectador perguntou. A pergunta dele é: por que o presidente está a mediar conflito na RDC, enquanto Cabinda também há conflito? Não. Deixa-me refazer. É melhor refazer. Parece que entendeste mal a questão, Mário. Não, eu não entendi mal. Mas a linhagem do ouvinte era esta. Muito bem. O movimento separatista da FLEC reivindica há anos a independência do território e continua a realizar ações de guerrilha contra as forças do governo. Isso nem é assunto. O que falta para João Lourenço mediar o caso Percebeu? Esta é a Cabinda em Angola. A reivindicação. Tem um minuto para os dois. Cabinda em Angola. Daí que o lema do presidente emérito, fundador da nação, é mesmo de Cabinda ao Cunene, ao Mar Oeste. Já não é o José Eduardo emérito, não? Não disse emérito. Percebeu mal. Fundador da nação não foi... Emérito, fundador da nação, foi isso que disse? Não foi isso que eu disse. Não, eu disse fundador da nação. Tá bom. Agostinho Neto.
Já não é o presidente José Muito bem. Meus caros... Mas o José Eduardo Santos não fundou meus Angola. caros, Vocês está praticamente... meritaram, não? Não, deixe-me só 30 segundos. Em 30 segundos, bem muito rápido. É preciso que o angolano não se iluda. As questões de Cabinda são questões muito proponentes, muito essenciais e devem ser bem discutidos. Agora, não podemos dizer aqui independência de Cabinda. Cabinda faz parte da Angola. Não vamos ter ilusão do petróleo que tem em Cabinda. Isso é uma ilusão que o angolano tem. Cabinda é Angola e não há independência para Cabinda. Muito bem. Meus caros, nós estamos quase à reta final, mas não podemos encerrar sem dar o minuto que vocês têm por direito. Vou começar com o Magalhães, o seu 1 minuto. Bem, o meu minuto vai para os jovens angolanos e os jovens angolanos que sofrem nessa altura desemprego e tudo mais. Desejar força, desejar coragem, que não percam as esperanças, que não saiam de Angola, porque Angola é a única parcela de terra que a gente tem, que Deus nos concedeu. Com sofrimento ou sem sofrimento, desenvolvamos o nosso país, porque há lá no fundo uma luz de esperança de que esse país há de melhorar. Portanto, era mesmo só 1 minuto, mas às vezes quando se fala muito, pouco se percebe. Meu 1 minuto vai para os deputados das 2 bancadas parlamentares, MPLA e outra bancada que lá está também, que faz parte da maior oposição da Assembleia Nacional, não disse, não sei, mas é a segunda oposição. Assim és democrata, Mário, estás a ser democrata. De que entenda da forma que tem de ser democrata. Não entenda da forma que quiser, estou no meu 1 minuto. É meu 1 minuto. Sim, reclama de democracia e não consegue admitir aqui. Eu não tenho um problema, eu estou na sede da Jura, é da UNITA, não é do MPLA. A Jura fez questão disso. Eu estou na sede da Jura. E eu venho no podcast do MPLA. Vai ser convidado, vai ser convidado. Para debater, é 1 minuto. Portanto, eu endereço o meu 1 minuto aos deputados sobre a lei da institucionalização das autarquias locais. Foi aprovada, está agora em sede de especialidade. Espero eu que, senhores deputados, não façam política na aprovação desta mesma lei. Aprovem a lei como deve ser. Se forem fazer política e não houver consenso, penso que sai a perder o povo angolano. Muito bem.